Você já reparou que nós seres humanos nos preparamos para o nascimento, para aniversários, para os dias de festa, mas a gente não está preparado para perder, para a morte. Um assunto que é um tabu, eu sei. Paz e amor. Alô, eu sou o Mauro Miller aqui no canal Paz e Amor. A nossa vida começa na barriga da mãe, vai se desenvolvendo, em 9 meses a gente nasce, cresce, de bebê a gente vai se transformando, se nada de anormal acontecer, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, e a gente morre. Algumas religiões e crenças, como hinduísmo, budismo, espiritismo, até outras, acreditam que a nossa vida é uma passagem por esse mundo. Algumas tradições ainda falam em reencarnação também. O fato é que a gente nunca está preparado para encarar a hora da morte. Talvez porque é tão bom viver. A gente não gosta de ficar pensando muito nisso. Não sei se você já ouviu uma pessoa mais velha, mas quando eu era criança, eu perguntava para um adulto sobre a morte e era muito comum ouvir: não, que assunto mórbido, não vamos falar sobre isso. A gente quase não fala sobre isso. Nós não estamos, de uma forma geral, preparados para nos acostumar com a perda dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, das pessoas próximas. Nós não estamos prontos para encarar perder alguém. Você que acompanha, curte, está se inscrevendo aqui no canal, a quem eu agradeço, talvez não saiba, mas eu sou meio calejado nesse assunto. Deixa eu te contar. O meu irmão, ele se foi com 38 anos de idade em 2007. Depois, a minha avó, que eu tinha um convívio muito grande, ela morava com a gente. Em 2011, ela se foi aos 102 anos de idade. Incrível. 3 anos depois, foi meu pai, com 82 anos. E 3 anos depois, a minha mãe, também com 82 anos. Em 10 anos, eu perdi 4 pessoas muito importantes, muito próximas da minha vida. E eu confessar, foram tristes, reações tristes e muito diferentes uma da outra. Meu irmão, com a vida inteira pela frente. A minha avó, que viveu bastante. O meu pai estava bem, teve uma pneumonia e ele não saiu da UTI. E a minha mãe sofreu com uma doença por 2 anos. Pesado, sim, triste, muito triste. Mas eu guardo essas 4 pessoas no meu coração com muita saudade. Perder alguém próximo, alguém que a gente ama, que é presente na nossa vida e que sempre foi importante, não é fácil. Os especialistas dizem que o luto tem estágios. O estágio da raiva, da negociação, da depressão, da aceitação, da reconstrução e a aceitação profunda. Os psicólogos dizem que se o luto demorar mais que 6 meses, a pessoa precisa de ajuda. Num acidente, algo inesperado, de súbito, talvez seja mais difícil passar pelo luto e seguir a vida em frente. Eu li num artigo sobre neurociência que dizia que é normal sentir os estágios do luto e a pessoa não precisa lutar contra. Todo mundo passa, não precisa lutar contra isso. Faz parte da evolução do ser humano. Cada pessoa tem a sua maneira de passar pelo luto. Tem aquela que fica mais quieta, outra que se agita, outra que fica nervosa, aquela que chora o tempo todo, por horas, por dias. Aquela que no dia seguinte já quer ir trabalhar e para não ficar parado pensando muito, não consegue se render ao luto. Quem convive com o tratamento da vida humana diz que o tempo é o melhor remédio para o luto. O jornalista, escritor Fabrício Carpinejar, ele falou uma coisa muito interessante, que quando você perde alguém, você não tem a falta da pessoa, você tem a falta e a saudade do que você tinha com a pessoa, do teu abraço, do teu beijo, do que você fazia com ela. É a falta do que você não vai mais viver com aquela pessoa que faz falta. Tristeza da perda é legítima. A tristeza é legítima. A gente não precisa disfarçar, esconder. Todos nós vamos passar por isso. E se a gente caprichar na vida, a gente vai ser motivo da saudade de alguém também. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus
chorou, tá na Bíblia, tá na história. Ele chorou ao ver tristes as irmãs de Lázaro. E se a gente procurar consolo na Bíblia, tem muitas passagens. Deixa eu citar uma aqui. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. No caso do meu irmão, o nome dele era Mário. Ele está na minha memória como um cara que nunca perdeu o sorriso e o otimismo, mesmo nas fases mais agudas da quimioterapia. Eu tenho várias histórias passadas com ele, quando eu buscava ele, quando eu levava ele para as sessões de quimioterapia. A minha mãe deixou um legado, uma fé inabalável. O meu pai deixou uma sabedoria. Se por acaso ele não sabia a resposta, ele ia pesquisar para entender, para voltar com a resposta. E dava aula. E a minha avó, de batalhadora, perdeu o seu marido muito nova. Meu avô faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E eu acompanhei a luta da minha avó para viver, para dar a sua própria solução para a sua vida, buscar o seu lugar, a sua casa. Ela trabalhou, morou sozinha até os 92 anos de idade. Então essas pessoas ainda estão vivas, aqui e aqui. Por isso, a vida vale a pena. Quando a gente aprende, eu vou falar uma frase aqui do autor do livro Pequeno Príncipe: o que se leva da vida é a vida que se leva. Paz e amor, e obrigado a você que chegou até aqui e está se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse canal Paz e Amor. Muito obrigado. Paz e amor.